Olá pessoal, curta, comente, compartilhe aí este vídeo e além disso se inscreva em nosso canal para que você receba aí toda semana notificações com outros conteúdos, tá ok? Hoje nós iremos ver um conteúdo que é bastante cobrado em vestibulares e que também é muito importante para que a gente conheça, que é sobre as 13 colônias inglesas. E o tema da aula de hoje é sobre as 13 colônias inglesas. Lembrando que essas 13 colônias inglesas, elas fizeram sua independência e tornaram o que hoje conhecemos como Estados Unidos da América, tá? Se for para a gente resumir em uma frase, né, a independência das 13 colônias, diríamos que ou Revolução Americana, né, que a Inglaterra ela colocou várias leis que os colonos não gostaram e, portanto, eles decidiram se tornar independentes. Então, primeiramente, iremos entender, né, qual era o contexto da Inglaterra, como estava a Inglaterra na época que houve essa exploração, colonização sobre as 13 colônias. Bom, primeiramente estava acontecendo aí a expansão marítima, né, em 1500, onde Portugal e Espanha estavam à frente buscando invadir territórios, né, explorando mais e mais, né, esses territórios. E aí Portugal e Espanha, eles brigaram, né, tanto que fizeram acordos, tratados aí como de Tordesilhas, que basicamente divide as Américas entre os dois, né. Só que o interesse, pessoal, da Espanha e de Portugal, mesmo que tivesse dividido todo o continente americano, o interesse deles mesmo era na América do Sul e na América Central. Inclusive, vou deixar aqui um mapa para vocês diferenciarem América do Norte, América Central e América do Sul. Porque o interesse na América do Sul, por exemplo, porque eles encontraram ouro, prata, né, por causa do nosso clima também, que era muito bom para o cultivo de cana-de-açúcar, para o Brasil, café, e posteriormente eles também encontraram muitas riquezas nessas regiões e ficaram nelas, né? Então, Portugal e Espanha não se interessaram pelo norte, principalmente por conta do clima, ou seja, pela América do Norte. Então, o clima na América do Norte era mais árido, ou seja, mais difícil para a agricultura. Logo, a América do Norte, ela acabou sobrando para a Inglaterra e França. Então, por que a França e a Inglaterra, elas chegaram bem atrasadas, né, nesse rolê aí das expansões marítimas, de invasões de terras, né? E aí eles buscaram aí essas terras, né, da América do Norte. A França e a Inglaterra, elas chegaram tarde nesse rolê porque estavam passando por vários conflitos em seus países, né? Então, quais conflitos ou instabilidades a Inglaterra estava passando? Bom, do ponto de vista religioso, houve uma reforma na Inglaterra, que era a criação aí da Igreja Anglicana pelo Henrique VIII, e quando começou essa reforma protestante, ou seja, esse movimento que alguns membros da igreja fizeram contra a, a própria igreja católica, a igreja da católica ela foi de alguma forma quebrada e ameaçada, né? Tanto que foi uma reforma que a própria igreja teve que fazer algumas mudanças, né? Da forma como ela estava sendo criticada, não dava. Então, para retomar o seu poder, ela fez aí essas reformas. Tanto que surgiram outras igrejas protestantes a essa igreja católica, como o luteranismo, calvinismo, etc. Na Inglaterra, agora, havia várias religiões protestantes, né? Mas a religião oficial mesmo era o anglicanismo. Lembrando que o anglicanismo, pessoal, o chefe da igreja é o rei também, ou rainha, no caso, né? Então, começou a ter uma perseguição religiosa para perseguir aqueles que não eram anglicanos, né? Então, um dos motivos que levaram a muitas pessoas a mudarem para as Américas foram as perseguições religiosas. Então, o protestantismo foi também uma dessas justificativas, né, de muitas pessoas a irem para a América. Então, por isso que aqui na América do Sul e na América Central, a gente tem essa tradição católica muito forte. Já na América do Norte tem uma tradição mais protestante, né, com outras religiões, mais forte do que a católica.
E também, pessoal, estava acontecendo na Inglaterra o processo de cercamento de terras, que basicamente foi quando o Estado ele transformou as terras comunais livres, né, em terras privadas e expulsou os camponeses que viviam, cultivavam aquelas terras. Inclusive, foi um dos fatores para acontecer a Revolução Industrial na Inglaterra, em 1760, né? E também por conta do êxodo rural, né, que muitas pessoas foram para América, né, pessoas que foram morar nas cidades inglesas, por exemplo, a população ficou grande e o que gerou foram vários problemas urbanos, a insatisfação de pessoas. Então, ir para a América se tornou um sinônimo de esperança, né, de alternativa. Ok, mas como, professor, será que ocorreu esse processo de colonização? Bom, a primeira rainha aí, né, que incentivou para que as pessoas fossem para a América foi a Elizabeth I, né? Ela era filha do Henrique VIII e o cara criou, galera, a Igreja Anglicana, né? E Elizabeth começava a incentivar para que as pessoas fossem para a América, né? Para essas terras que seriam cultiváveis, para montar colônias, né? Que eram terras de exploração, para que pudessem assim ficar. Então, em 1584 até 1587, os ingleses irão para a América do Norte e foram fundando lá vários lugares, ou seja, estados, né? Que hoje a gente conhece como Estados Unidos, que temos, por exemplo, aí o estado que foi criado da Virgínia, né, em homenagem à Rainha Elizabeth, porque ela nunca se casou. Então, mas a Inglaterra ainda não tinha o controle colonial da América do Norte, né, só mais tarde, ou seja, dessas terras. A Inglaterra, ela tinha, pessoal, uma marinha naval que era a melhor do mundo, até porque a Inglaterra é uma ilha, né? Tanto que a Rainha Elizabeth I, ela incentivou, inclusive, a indústria naval e os piratas, por isso que eles são os piratas conhecidos aí como Piratas do Caribe, né? Porque daquele filme que agiam era nessas ilhas do Caribe. Piratas eram pessoas que iam de navio saquear outros navios para saquear mercadorias, etc., né? Então, um comércio ilegal. Assim veio uma expedição da Inglaterra para a América do Norte para montar uma colônia. Então, a partir das primeiras colônias, os ingleses vão começar a ir para a América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, e essa coroa inglesa, inclusive, vai incentivar essas pessoas para ir para o meio por meio das companhias de comércio, né? O que eram as companhias de comércio? Basicamente eram empresas que eram voltadas para o transporte de pessoas e mercadorias, né, para a América. Então, essas companhias de comércio, que era dos membros burgueses da Inglaterra, que tinham mais dinheiro, né, e para isso essas companhias